Aí é complicado para responder. Eu acho que nunca foi... Para começar, o Caio mesmo nunca aceitava a sexualidade dele. Ele mesmo era mal resolvido nisso. Não é o que parece, assim. Era um conflito e tal. Alguém se debruçar mais seriamente sobre isso do Caio, vai ver assim uma coisa tão fácil. Sempre foi um conflito. E normal que seja, ninguém acha. Hoje é muito na moda assim que a pessoa tem que se assumir, que se aqui essa expressão sair do armário, mas também assumir o quê? A gente nem sabe. Sei lá o que eu sei, o que eu sou. Se você sabe o que é. Mas ele era uma pessoa verdadeira e honesta tal, mas também muito ignorante também com relação aos seus a muita coisa dele, né? Então, acho que a família, poderíamos dizer que sim, que aceitavam ele sem cobrança, considerando que a gente conhece, vocês devem conhecer muita gente que tem problema seríssimo com família. Muitos jovens, muita gente que não resolve isso nunca, né? Não só jovens, se for jovem tudo bem, tem gente que já passou dos 40, 50 e até hoje tem esse drama e tal. Não era dessa natureza a coisa do Caio, não tinha problema com nenhum irmão, nada. Nunca, nem ele tinha esse problema. Coisa mais com ele. Tem muitas pessoas, alguns eu conheço, são meus amigos até. Algumas dessas pessoas nem sabem quão foram desejadas, vamos dizer, por ele. E outras eu sei. Eu sei como. Por que eu sei? Porque eu era confidente do Caio, era o amigo, quem ele chorava, sabia das histórias dele, saía junto, ia pro Ritz, para outros bares, tomar conhaque. Tudo isso eu estou falando de uma época da vida dele, eu não fui o único dentro daquele contexto que eu falava, né? Eu posso falar um retrato tentando ser o mais fiel possível naquele momento. Tem outros, né? A maioria ele não foi correspondido. Você conhece alguém que a maioria é correspondido nessa área? Quase ninguém, né? Mas tem, né? Algumas foi. E às vezes, de repente, nas vezes em que ele foi correspondido, também ele não dava conta disso. Então, ao mesmo tempo, se coloca num papel meio como vítima, meio solitário, o escritor com as dificuldades financeiras e tal, e tudo, de produzir, de fazer cultura. Essa coisa meio clichê, assim, que todo tem. O escritor gosta um pouco disso, ele se esconde um pouco. Se esconde não, se sente mais confortável dentro, enquadrado nessa moldura. O Caio tinha muito disso. Tinha ciúme. Eu fui visitá-lo em Porto Alegre, uma das últimas vezes, e aí, imagina, eu trabalhava na noite, eu sempre fui a dama da noite, né, fazendo uma referência à coisa dele. Trabalhei na noite muitos anos, e ainda hoje frequento, eu vou para Augusta, esses lugares aí que seria estar mais para vocês. O Caio, lá em Porto Alegre, eu queria sair na noite de lá, nos lugares, e fui. Ele bravíssimo comigo de chegar tarde, como se nós fôssemos namorados mesmo, e não era, tinha uma coisa assim, imagina, então. E o Caio sempre foi muito libertário, muito corajoso, muito ousado, em outras épocas, de vanguarda e muita coisa assim. Interessante esse personagem todo. Mas eu não deixava de fazer as coisas por causa dele. Caio nunca teve muitos namorados, a coisa de você considerar aquilo e classificar, bom, ele está namorando. Mas não teve, como dizia, tinha algumas namoradas também, que o Caio, nós éramos irmãos, assim, muito amigos. Tudo começou com essa paixão minha por ele, esse encontro bonito, nessa cruzada cheia de estrelas, como ele diz no próprio livro. Não há a menor dúvida de que eu fui, e o Caio foi um grande amor na minha vida, assim, eu não me incomodo nem um pouco. Do mesmo modo que eu não me incomodaria se estivesse como namorado. Tem gente que já quis me defender para alguma causa judicial em relação ao Caio, coisas de direitos e tal, acreditando e querendo comprar essa briga, essa causa, achando que eu tinha sido casado com o Caio. Eu disse, não, para aí, você não está entendendo, não foi? Se fosse isso, não tem nenhum problema. Eu não tenho, assim, nem preconceito e nem preocupado com a minha imagem.